Dal começou a rir, pois sua aura estava crescendo cada vez mais. Varmint com ódio partiu para cima em alta velocidade, mas Dal conseguiu desviar facilmente, pisando em sua motosserra, desferindo golpe direto em Varmint, ou chutando com muita força, o fazendo voar para trás. E mais longe ele ia rolando. Dal, não querendo dar brechas a Varmint, já puxou sua bazuca, mas pela sorte de Varmint, ele foi jogado até vários barris de gasolina, aumentando ainda mais seu poder. E os dois se encaram, elevando suas auras. Dal disparou o míssil, mas em um piscar de olhos, Varmint cortou o míssil e ainda cortou Dal ao meio em apenas um segundo, mostrando quanto o poder dele havia aumentado. Quando Dal estava prestes a cair, Jin, controlando seu sangue, fez uma cura instantânea. Varmint, vendo isso, ficou incrédulo com o poder da jovem. Dal, olhando para ele, disse que era só isso que ele tinha para mostrar a ela. O presidente e o vice, vendo essa cena, estavam apavorados com a batalha desses dois. Nesse momento, tudo ficou quieto e apenas a poeira baixou. Jin, ao observar Dal, percebeu que seu corpo não iria aguentar mais. Então, para acabar logo com isso, Jin colocou o potencial de Dal ao máximo. Dal partiu para cima, superando a velocidade de Varmint e desferindo um soco extremamente forte que acabou jogando para o céu. E antes que Varmint pudesse reagir, Dal lhe desfere um golpe monstruoso, o jogando novamente para baixo. E com um estrondo, e antes que ele levantasse, Dal lhe desfere vários golpes, o esmagando cada vez mais. Varmint pede misericórdia, e nesse momento o poder de Dal havia esgotado, e Varmint percebeu isso, lhe dando um soco que acaba jogando para trás, junto do presidente e seu vice. Jin, vendo isso, não acredita que ela acabou perdendo nos últimos segundos, ficando incrédulo. Varmint caminha lentamente até eles para terminar o serviço, mas quando ele iria chegar perto, Jin acabou aparecendo na frente de Dal. Varmint, olhando para Jin, tremeu de medo, pois Jin estava furioso com ele. Olhando para Jin, ele não consegue dizer uma única palavra, assim se mijando de medo, tremendo de medo. Ele lembra que Jin lhe deu uma surra quando ele havia o desobedecido no passado. O assistente do doutor tentou controlar Varmint, mas vendo Jin à sua frente, seu corpo não se movia. Assim ele se lembrou quem era o seu rei e fugiu igual uma menininha. O Dr. Genis, vendo isso, falou que isso não importava, pois a verdadeira arma que ele criou poderia desafiar Jin. O Dr. Genis disse que esses zumbis não eram nada comparado à sua arma que ele criou. Nos céus, em um helicóptero, Lank pergunta ao espião onde o Dr. Genis estava escondido. O espião contou que ele estava abaixo a 1000 metros. Lank perguntou como eles conseguiram chegar até lá. Antes dela terminar de falar, Shul sacou sua espada e mandou ela apenas ficar olhando. De repente, sem aviso, ele salta em alta velocidade do helicóptero. Lank, vendo isso, o chamou de imprudente. Em pleno ar, o presidente Shul aumentou sua velocidade, girando a ponta de sua espada, e em segundos ele virou um redemoinho. Lank, vendo isso, ficou sem palavras. Ela disse ao presidente se houvesse alguma armadilha lá embaixo, mas o presidente disse que armadilhas perto da força bruta não eram nada, assim saltando do helicóptero. Alguns minutos depois, as tropas haviam entrado no subsolo, tentando encontrar o Dr. Genis. Violeta e Lank estavam de guarda, caso algo saísse do subsolo. No entanto, o Dr. Genis já estava um passo à frente deles, falando para ativar seu experimento. No subsolo, Shul chega em uma câmara, assim pegando o bilhete que dizia: Rei Zumbi, abra se tiver coragem. Achando que isso era uma piada, ele manda abrir aquele tubo. No entanto, o presidente o alerta, dizendo que isso era uma má ideia, pois eles vieram apenas atrás do Dr. Genis. O doutor, vendo que eles não caíram na armadilha, puxou um detonador para explodir a bomba atrás do tubo. Quando ele aperta o botão, o presidente escuta a contagem, mas já era tarde demais, e uma explosão acontece na cara do presidente Shul. Shul, mesmo com a explosão, estava intacto. Calmamente, a fumaça foi se dissipando, e o presidente Shul e o presidente ficaram chocados com o que estavam vendo. Era um bebê zumbi, nem perto parecia como um rei zumbi ou uma ameaça. Para eles, isso era uma piada, mas quando o presidente Shul iria dar um passo, o presidente lhe disse para ter cuidado, pois não deveria subestimar o inimigo, e a pior decisão deles foi ter entrado no subsolo. O presidente falou para não subestimar seu inimigo, mas sendo imprudente, Shul avançou contra o bebê zumbi, querendo acabar com isso. No entanto, mesmo com sua velocidade,
cidade, o bebê havia desviado facilmente. O presidente ficou desesperado, pois sabia que o bebê à sua frente era muito poderoso, por apenas ver ele fazer um movimento, mandando todos os soldados se retirarem. Vendo que sua lâmina não o cortou, ele avança novamente, dando golpe direto no zumbi, o cortando ao meio. Mas uma coisa inacreditável aconteceu: o zumbi virou 2. Shiu e o presidente ficaram incrédulos, se perguntando o que estava acontecendo ali. No segundo seguinte, os dois se fundiram novamente. O Dr. Janice, vendo essa situação, resolveu causar mais pânico ainda, soltando inúmeras hordas de zumbis na cidade. No entanto, Lank e seu vice Violeta estavam na entrada do subsolo. Lank, vendo a horda se aproximar, deu um passo à frente e retirou seu grampo de cabelo, e em seguida ele se transformou em uma espada extremamente afiada. Lank os desafia a tentar passar por ela, e um piscar de olhos, ela avança dando uma bicuda em um deles, dando vários golpes, os jogando tudo para o alto da cidade. Lank pega impulso em uma árvore, as jogando para os céus, e em milésimo de segundos, Lank, em uma velocidade surpreendente, transformou todos os zumbis em poeira no ar. Esse é o verdadeiro poder da Presidente Lank. O doutor, apavorado vendo isso, mandou mais zumbis para a cidade. Black Dog chegam no conflito, pois estavam procurando Varmite. No subsolo, o zumbi bebê disse para os dois presidentes: vamos brincar. Os dois, escutando isso, ficaram sem palavras. Shiu avança em segundos tentando cortar, mas o zumbi desviou de todos os golpes. Shiu, ao virar para trás, elevou seu poder, com isso conseguindo cortar ao meio novamente. Mas o zumbi, ao virar em 2, acabou saltando para trás, se juntando de novo. O presidente Shiu mandou ele parar de brincadeira e lutar a sério. Nesse momento, o zumbi bebê tirou sua chupeta, assim um piscar de olhos se transformou em uma mulher. O zumbi bebê havia se transformado em uma mulher. Os dois ficaram incrédulos com isso, não acreditando em seus olhos. A zumbi apenas ficou os encarando. O presidente Shiu não quis fazer perguntas e avançou com sua lâmina, mas no segundo seguinte, nem ele mesmo acreditou em seus olhos. A zumbi havia segurado sua espada com as pontas dos dedos, e mesmo que Shiu fizesse força, ele não conseguia mover sua espada. Vendo que ela era forte demais, pediu ajuda ao presidente. O presidente rapidamente se transformou com sua armadura. No entanto, ele nem teve chance de fazer alguma coisa, pois a zumbi era muito mais rápida. Ele deu um golpe direto, o jogando facilmente para fora do subsolo, colidindo com um prédio, indo na frente de Black e Dog. Black calmamente disse: olha, um humano. De repente, uma explosão no subsolo, um objeto passou voando por Lank. Lank e Violeta ficaram sem acreditar naquela cena, pois o objeto era o presidente Shiu, que estava todo debilitado. Ele disse: olhem para trás. As duas olharam e sentiram a presença da zumbi, que era esmagadora. Do outro lado da cidade, Jin e Dao e os outros estão tranquilamente aproveitando um churrasquinho. De repente, um estrondo é ouvido e algo chama a atenção de Jin. Do outro lado, Lank e Violeta se preparam para lutar contra a zumbi. A zumbi a cada minuto elevava ainda mais o seu poder. No segundo seguinte, Lank tomou a frente jogando sua espada, mas apenas fez um arranhão no inimigo. Violeta, vendo que ela estava distraída, avançou como um raio. No entanto, ao se aproximar, leva um chute direto no meio do queixo. A zumbi debocha, dizendo que ela não era tão rápida assim. Violeta, com ódio, consegue virar o jogo em milésimo de segundos, dando um chute na cara da zumbi, acertando em cheio. Mas a zumbi não havia se mexido do lugar, e Violeta decide recuar, dando brecha para Lank avançar, dando inúmeros golpes, mas a zumbi desvia de todos eles. O presidente Shiu, querendo lutar, ativou sua armadura ao máximo. A zumbi então percebeu que a diversão ainda não acabou. O presidente Shiu decidiu voltar à luta, pois Lank e Violeta estavam passando um sufoco contra a zumbi. No segundo seguinte, ele ativou seu mecanismo e daria a força total da sua armadura. Então ele se transformou em um samurai de aço, pronto para aniquilar aquela zumbi. Na batalha, Violeta e Lank encurralaram seu inimigo, mas quando iriam dar o golpe final juntas, algo começou a acontecer com a zumbi. A presença dela e o próprio corpo começou a mudar novamente. Violeta e Lank ficaram incrédulas com isso, pois a zumbi estava evoluindo. No segundo seguinte, com apenas um golpe no chão e com a pressão do ar, elas duas foram jogadas para longe. Sua nova forma estava completa e agora com muito mais poder. O presidente Shiu diz que agora é a vez dele lutar. Violeta e Lank viram o presidente Shiu caminhando em direção ao monstro. Cara a cara, eles se encararam. No segundo seguinte, seus punhos falaram por si só e cada um deu golpe monstruoso. Acabou dando um choque gigantesco na cidade, fazendo as presidentes voarem do local. Jin, nesse momento, avistou a explosão ao longe. A zumbi coberta pela fumaça e o presidente Shiu estava sem a metade de sua armadura. Já o monstro estava intacto, falando que ele era o rei dos zumbis e não havia ninguém que poderia derrotá-lo. Mas o que ele não sabia era que o verdadeiro rei estava chegando. Nesse momento, um silêncio no campo de batalha. O presidente Shiu então percebeu e ficou incrédulo, pois o zumbi estava evoluindo novamente. Então, em segundos, ele estava em sua forma
forma suprema, debochando, dizendo o que eles fariam agora. O presidente Steel não poderia deixar uma calamidade assim sair pelo mundo e acaba atacando. Violeta e Lank atacam em sincronia com Steel com todas as suas forças restantes. No entanto, o nível do poder do zumbi já estava muito acima do deles e apenas com o dedo eles acabam sendo jogados para longe facilmente. O presidente perdeu toda a sua armadura, apenas o choque do golpe. E Lank e Violeta foram jogadas para o céu, caindo bem nos braços de Jin. Violeta e Lank foram parar nos braços de Jin e antes que eles pudessem pensar, o rei zumbi apenas disse: vão. E inúmeros zumbis foram para cima de Jin, querendo estraçalhar os humanos. Jin, vendo isso, jogou elas no chão. Lank ficou sem palavras, sendo jogada no chão assim. Em seguida, Jin gritou, mandando eles saírem de sua frente. Os zumbis ficaram paralisados de medo, pois todos reconheceram quem é o verdadeiro rei. O zumbi perguntou quem era Jin. Jin respondeu: se você é o rei zumbi, quem sou eu? Com isso, inúmeros zumbis começaram a formar uma escada para Jin. O presidente ficou chocado com essa cena, pois Jin estava se transformando. Assim ele ficou no topo e todos os zumbis ficaram abaixo dele. Jin disse o porquê o rei zumbi estava calado. O zumbi então falou que eles deveriam entrar em combate para ver qual rei era mais forte. Jin acabou concordando. Em milésimos de segundos, o zumbi avançou dando um soco em cheio em Jin, não fazendo nada com ele. Jin em seguida ele desfere um soco tão poderoso e o joga longe, e como uma bala de canhão atravessou a cidade, chegando até o mar, onde acaba atingindo um dos navios. Com um sorriso macabro, o zumbi mergulhou no mar e pegou um submarino. Em seguida jogou em cima de Jin, tremendo toda a cidade. De repente, como um raio, Jin apareceu no céu e com apenas um fio do submarino jogou no pescoço do zumbi. Com uma força colossal, o puxou para cima e dando um chute na cara, e acabou esmagando todo o seu rosto, sendo jogado para os céus. Com muita raiva por estar sendo humilhado, ele volta para o chão e pega seu submarino e o gira contra Jin, conseguindo lhe acertar em cheio, jogando para os porta-aviões. Jin olhou e disse: ele gostava de esmagar as coisas. O zumbi disse a Jin que se ele pode, ele vai fazer. Mas o zumbi não deveria ter falado isso, pois estava prestes a receber a fúria esmagadora de Jin. Jin, um piscar de olhos, desapareceu e o zumbi ficou apavorado com a velocidade de Jin. Em milésimos de segundos, ele estava atrás dele e com muita fúria, Jin lhe desfere um soco direto, o jogando para fora da terra. Mas antes que ele pudesse pensar, um porta-aviões estava indo em sua direção, não acreditando nisso, sendo totalmente esmagado pelo porta-aviões até chegar até a lua. Todos os presidentes ficaram em choque com o feito de Jin. No entanto, o zumbi teve uma explosão de poder e jogou novamente o porta-aviões em direção a Jin. Com isso, como um meteoro, ele salta da lua para a terra, querendo acabar com Jin, pois estava com muito ódio. Jin, ao olhar essa cena, deu um leve sorriso, pois além do zumbi ser fraco, pelo menos ele estava se esforçando. Com um impulso, Jin saltou na direção do zumbi. O zumbi, sendo esperto, entrou dentro do porta-aviões, tentando explodir todas as bombas que haviam nele. E Jin, ao se aproximar, simplesmente viu um brilho, e em seguida uma explosão nuclear aconteceu, abalando toda a cidade e tudo à sua volta. Jin caiu do céu e o zumbi também. Ele percebeu que Jin não havia sofrido nada de dano em seu corpo. Vendo que estava sendo cada vez mais humilhado por Jin, ele começou a gritar em fúria, aumentando ainda mais sua aura obscura. Em seguida, um ataque inesperado. Seu braço cresceu e conseguiu agarrar Jin, o levando para muito longe, dando um impacto em um dos prédios. O zumbi, com raiva e apavorado ao mesmo tempo, disse para Jin: você deveria apenas morrer, inseto. O presidente e os subordinados de Jin estavam vendo a luta. O presidente falou que todos deveriam sair dali, pois essa luta nunca iria parar. Antes mesmo do presidente continuar falando, Black interrompeu o presidente e falou que seu rei Jin não estava em sua forma final e não estava lutando a sério. Nesse momento, Jin iria mostrar sua verdadeira forma. Jin, com um olhar frio, disse ao zumbi: apenas os fracos querem destruir o mundo. Nesse momento, tudo ao redor de Jin começou a tremer, pois seu poder estava sendo elevado. Jin começou a gritar, transbordando sua aura. Todos ficaram em choque com o que estavam vendo, pois Jin virou Ellen do Death Note, se tornando um humano. De repente, na cidade, tudo ficou em silêncio, e com apenas um olhar, Jin fez o zumbi ficar em choque extremo. Com um passo à frente, Jin desafia o zumbi novamente para ver qual dos reis era mais forte. Ficando em fúria com esse gesto de Jin, ele avançou com tudo, querendo a cabeça de Jin. No entanto, o zumbi não sabia que agora o patamar do poder de Jin estava muito acima do dele, e com o gesto da mão de Jin, o zumbi foi cortado em inúmeros pedaços. Jin começou a usar sua telecinese, todos à sua volta começaram a levitar, até mesmo os peixes e os porta-aviões. O zumbi apenas sentia medo de Jin, pois a distância entre eles era enorme. No segundo seguinte, Jin abaixou sua mão e todos caíram no chão. O zumbi, ainda determinado, se levantou e disse recuperação total, recuperando todo o seu corpo. Ele disse a Jin que ele era imortal, e Jin
não conseguiria matá-lo. Nesse momento, o Jin apenas disse e puxou ele com sua telecinese, o pegando pelo pescoço. Jin disse para ele que a vida mais dolorosa era a vida eterna. Nesse momento, Jin começou a transmitir suas antigas memórias para o zumbi. Em um passado distante, vários seres do espaço tentaram dominar a Terra, mas Jin sozinho conseguiu eliminar toda a frota. Nesse momento, o zumbi desmaiou ao ver essas lembranças, e Jin calmamente e com delicadeza voltou ele para o chão, assim vencendo a luta, sendo o único rei em pé.